Fala galera, tudo bem? Finalmente, Epic Evo e Epic. Tem gente me pedindo isso toda semana. O que eu acho das duas? Qual comprar? Qual utilizar para cada situação? E principalmente o que eu achei comparando as duas bicicletas, né? Eu ando de Epic com Brain na traseira e na dianteira desde 2008, 2009. Vão aí alguns anos que essa tem sido a mountain bike principal que eu uso para treinar e para participar de provas, fazer trilha final de semana, né? E a Epic Evo, que eu tô com ela desde dezembro, são 3 meses apenas. E uma das coisas que eu estava me segurando para falar, para ter alguma espécie de comparativo entre as duas, era justamente ter passado com essa bicicleta quase todas as situações que eu passei com essa bicicleta. Eu ainda não competi um cross country com ela, né? Não competi ainda uma prova de vários dias, uma stage race, uma outra maratona. Vou fazer isso agora em abril, lá na Santander Brasil Raiz Pinhaço. E estou bastante ansioso para isso. Mas eu participei de um rachão do Ale lá em Peruíbe com a Epic Evo há 2 semanas atrás. Fiz terceiro colocado de galo lá, foi bem legal. E eu sinto que agora eu tenho os fundamentos, acho que mais importantes para falar sobre as duas bicicletas. Já tinha muito tempo que eu desejava, já tinha até externado essa vontade, esse desejo para Specialized algumas vezes que me questionaram, que eu gostaria que essa bicicleta tivesse os 120 mm de curso na dianteira, que é o caso dessa bicicleta tem. Por quê? 120 mm de curso, normalmente eu estou usando de 20 a 25% de sag. Quando eu fui competir, eu deixei com 20% para ela ficar um pouco mais firme. Com 20% de sag, você tem ali ainda 96, 98, 96 milímetros de curso. Ou seja, né, a suspensão rouba um pouquinho para dentro dela, que muita gente chama de sag ou de curso negativo, e fica ali para a roda esticar caso tiver um buraco, porque você não tem só obstáculos para cima deles, também tem para baixo. Quando numa suspensão dessa aqui, você coloca 15%, você fica só com 85 milímetros de curso. Então, basicamente, eu já sentia muita necessidade, principalmente em trilhas, não tanto em provas, porque as provas aqui ainda tem muita dificuldade, muito receio de colocar muita trilha técnica. E eu sentia que nesses momentos, assim, trilhas técnicas, algumas provas, a Brasil Ride tem bastante disso, na Epic Race teve alguns pontos disso, de trilhas um pouco mais técnicas que você precisa um pouco mais de curso para ter uma bicicleta mais macia. Esse é o primeiro ponto que a Epic Evo leva de lavada, sim, 1-0 para cá. Eu tenho sagueado ela com 20-25, a Fox já é uma suspensão que naturalmente ela é um pouco mais macia que a RockShox. Para a RockShox ficar tão macia quanto a Fox, você tem que usar aqui muito menos ar do que o recomendado, enquanto aqui eu estou usando só um pouquinho menos de ar que o recomendado. Então, nesse ponto, a Epic Evo leva pelos 120 na dianteira, porque você tem uma bicicleta mais macia o tempo inteiro. O segundo ponto, que é o que todo mundo quer saber, é a respeito do Brain. E aí? Com ou sem Brain? Né? E temos agora 2 pontos, então essa bicicleta faz 2-1 em cima daquela, porque eu sinto de falta o Brain nas duas bicicletas no momento de prova, de competição, tá? Eu vou fazer uma trilha sozinho, vou pedalar, eu pego essa bicicleta, deixo tudo aberto, não travo nada, a não ser que eu pegue um asfalto, eu travo e vamos embora. Por que isso me afeta em prova e não me afeta na trilha do dia a dia? Simplesmente porque numa prova você tem necessidade que a bicicleta responda mais rápido. A maior parte disso vem da nossa percepção de que a bicicleta fica funcionando, né? E ambas geometrias funcionam muito bem o sistema de anti-squat, né? Que é o que evita o bob ali o tempo inteiro,
mas tem um certo movimento. As pessoas têm a tendência a achar que esse movimento ele está sempre roubando desempenho. Então, procurar na internet, tem uma série de testes, eu estou até querendo fazer um, de subir, a mesma subida, com a suspensão travada, destravada, blá, blá, e ver que a diferença de tempo é irrisória. O último que eu vi, numa subida de 6 minutos, a diferença do tempo era de 3 a 6 segundos. Isso numa prova é alguma coisa, mas 6 segundos você não perdeu aquela pessoa de vista ainda. É claro, 6 segundos por volta no cross country é coisa, certo? O momento que isso mais me atrapalha é principalmente quando você está numa descida com a Epic Evo 120 mm atrás, 120 mm na frente, 110 atrás, engolindo tudo na descida e vem uma subida e você quer fazer ela no embalo e já pedalando. A bicicleta ela vem super macia, absorvendo, mas na hora de você ter aquela resposta no pedal, você tem esse movimento da suspensão traseira. Por quê? Porque eu estou com ela destravada. Ah, Guto, é só travar. Aí entra um problema que, na minha concepção, o brain, que não é trava, tá? Deixa isso claro para todo mundo. Se alguém te falar que o brain é trava, ele não é trava, ele nunca foi trava, tá? Eu já vou explicar rapidamente o que o brain é. Mas o que acontece quando eu travo essa bicicleta? Vocês vão ver que eu não estou com trava no guidão, eu nem quero, eu odeio o cabo na bicicleta, eu já fui extremamente convencido a colocar o Transfer SL, que é com cabo, só botei por causa do peso, porque eu não gosto do cabo, que cabo alguma hora dá problema, acaba mais uma coisa batendo, e porque honestamente eu prefiro bater a mão aqui e pronto. Ah, mas numa prova vai ser difícil bater a mão aqui, vai. Mas numa prova eu teria que ter nessa mão esquerda o canote e a trava. Eu não quero ter isso, tá? Nunca vou ter, pode ser alguma. Não vou correr com a bicicleta assim, não quero, é mais um botão para apertar. Numa configuração de prova, eu quero essa bicicleta que não existe ainda, porque eu quero essa bicicleta com 120 na frente. Eu quero essa bicicleta que não existe ainda, porque eu quero essa bicicleta com 120 na frente, tá? O que acontece aqui quando você trava, seja no guidão ou na mão? Esses sistemas de trava, eles atuam diretamente na compressão do amortecedor, tá? Quando você trava a dianteira e a traseira, e essas duas Fox, elas têm 3 estágios, ou seja, aberta, modo trail e o modo travado. Quando você faz isso, você muda a taxa de compressão do amortecedor. O que acontece? Toda aquela leveza, fluidez que você tinha de funcionamento, você perde. Ou seja, naquele estágio intermediário que ela devia funcionar um pouco menos, ficar mais firme, ela fica de fato mais firme. Só que ela perde a sensibilidade de amortecimento. A bicicleta para de absorver todas as pancadas que ela estava absorvendo. Mas claro, está travada. Sim, e está travada pura e simplesmente para eu não ficar sentindo a bicicleta funcionar em mim e ficar alterando geometria enquanto eu pedalo, enquanto eu faço força, porque eu quero que o obstáculo ela continue engolindo e ela perde bastante essa capacidade de absorver o obstáculo. Tanto que no rachão que eu fiz, do Alê em Peruíbe novamente, eu fiz o tempo inteiro com ela destravada, inclusive nos momentos que eu sentia, porque lá era um terreno extremamente acidentado. E eu não sei vocês, mas no meu caso, quando eu vou fazer uma prova, eu só me inscrevo em prova que tem trilha. Dificilmente vocês vão me ver correndo uma prova que não tem single track, trilha, pedra, raiz, porque isso para mim é um mountain bike competitivo. Isso que é o legal. Eu não gosto de uma prova só de estradão. Eu até costumo brincar, falando um pouco sério, que estradão é gravel, aí é super legal, apoio. Aquela bicicleta voa muito mais rápido que qualquer uma das duas, a gravel no estradão. Vai embora, subindo e descendo. Descendo, se for linha reta, então, é um cometa para baixo. O que o brain é diferente nessa hora? Primeiro ponto, gente, novamente vou repetir o que eu acabei de falar. O brain não é trava. O brain não está travando. O brain controla justamente se o amortecedor vai funcionar muito
ou pouco. Então ele não deixa, ele não corta ali o funcionamento a ponto dele ficar duro, que se você começar a pular em cima da bicicleta, ele vai soltar. Por que ele vai fazer isso? Porque ele está sentindo impacto. E ele não vai adivinhar de, bem, o cara quer que solte ou não. Ele vai funcionar como um mecanismo mecânico. Então tem uma bacia de bronze que libera ou não a passagem. E você controla, né, nos dois ajustes da intensidade do Brain, o quanto vai ser essa força necessária para liberar a passagem do óleo ou não. Então quando eu venho com essa bicicleta, descendo uma trilha, e o Brain está ali, vamos colocar na metade do curso, ele está funcionando amortecedor, porque ele já está tendo uma série de impactos, então ele está liberado, e na hora que você mergulha e vai subir, a bicicleta fica firme. Primeiro porque a quantidade de impactos diminui, mas isso acontece nas duas, mas principalmente porque o Brain já entende que aqueles impactos não estão mais sendo tanto em alta velocidade, a sua controle ali da compressão está segurando a plataforma e, mesmo mais firme, se vier um impacto muito grande, não acontece o que acontece numa suspensão normal. Ele não muda a taxa de compressão do amortecedor e você continua tendo o curso inteiro, na mesma intensidade que você tinha antes. Tá? E isso que para mim sempre foi o fantástico do Brain. Tá? Se eu tivesse que escolher o Brain traseiro ou o Brain dianteiro, qual que é indispensável? Eu estou sentindo muito mais falta do Brain traseiro aqui. Tá? O funcionamento da Fox 120 na dianteira é espetacular. É uma coisa que assim, eu tive, desde 2009 quando ando com essa bike, eu tive 3 bicicletas que vinham com Fox dianteira e andei com mais umas outras 2 e sempre foi um funcionamento espetacular. Na descida, na trilha, o problema sempre foi para mim nessa transição do sobe e desce, que é uma coisa que você tem muito em prova e é uma coisa que é muito importante em prova, você manter o momento, você manter o embalo, você manter aquilo andando para frente, tá? Quais são as outras diferenças entre as duas bicicletas, tá? Essa bicicleta tem 110 milímetros de curso atrás, essa tem 100. Tá? As rodas são a mesma. Vamos aqui fingir que essa é uma S-Works ou até que essa seja uma Pro. Essa bicicleta não vem com medidor de potência, eu coloquei o meu que estava na minha outra época aqui, e essa não é a Fox original dianteira. A original dianteira é uma float, e essa daqui já é uma 34 Stepcast que eu coloquei simples e puramente por causa de peso. Tá? Você quer saber quanto essa bicicleta está pesando? Ou essa aqui? Eu não vou te contar, entra lá no Instagram, @pedaurbano, que tá, provavelmente esse vídeo aqui está no Instagram Pedal Urbano, mas deve estar no YouTube também, que você vai ter o peso das duas bicicletas, estão lá postadas. A geometria dessa bicicleta, ela já está claramente num ponto, eu não vou dizer à frente, mas num ponto que combina muito mais para o meu uso, que é o seguinte, enquanto essa bicicleta é uma bicicleta concebida para corrida, e essa bicicleta é uma bicicleta que também faz corridas, mas o foco dela é a trilha, é se divertir no final de semana, e é assim que eu treino. Sábado e domingo, mountain bike, às vezes eu consigo escapar uma quarta, quinta-feira, mountain bike cedinha, porque eu gosto de estar na trilha, eu gosto de estar no mato, eu gosto de pegar um treino que vai ser intervalado, e eu já sei até qual subida eu vou, para pegar qual trilha, para pegar aquilo, e eu acho que faz uma grande diferença ter o 120, o 110 e a geometria que aqui fica um pouco mais aberta, a suspensão, o ângulo, que deixa a bicicleta muito mais estável em alta velocidade. O único porém da configuração dessa bicicleta é que eu acho que nessa geometria o canote de 100 milímetros poderia ser o de 125. Em algumas situações eu senti o canote, o selinho aparecendo ali, eu estava num lugar muito inclinado, eu não queria o selinho ali ainda, porque como tem o 110 aqui, ela é um pouco mais alta a traseira do que essa, né? Então você sente ali quando inclina demais que, opa, já está aqui. Mas claro que no mesmo assim, se você pegar uma trilha com essa mesma inclinação para as duas, essa bicicleta vai muito melhor. A grande vantagem da Evo tem sido que eu consigo andar com o SAG muito mais solto, sem ter final de curso quando a descida fica técnica, tá? Quando ela ficar rápida. Aqui eu estava batendo muito final de curso, com 100 milímetros de curso e colocando um SAG ali um pouco menos, eu tinha, mesmo aqui, usando ela com mais SAG, ou seja, mais macia,
eu tinha aqui menos curso. Então assim, os 120 milímetros na frente para mim é o ideal, tá? Vale lembrar que as informações que eu estou colocando aqui, gente, são informações do meu uso e do que eu acho. Então a minha opinião é o seguinte, obviamente, bicicleta você tem que ter N mais um, né? Que N é a quantidade que você tem mais um. Eu queria ter as duas, essa é a real. Mas, uma questão de espaço, logística e principalmente tempo, não faz sentido ter as duas para mim hoje. Portanto, eu estou só com a Evo, até porque essa bicicleta não tem no meu tamanho nesse momento. Inclusive eu tive que vender a minha dessa. E eu realmente acho que assim, você participa de provas eventualmente, gosta de se divertir na bicicleta, quer numa prova ter uma bicicleta que não vai faltar desempenho, agarra a Evo, essa é a sua bicicleta. Você é um cara competitivo, cross country, maratona, ultramaratona, você quer um cara, eu vou te falar ainda, na ultramaratona as duas brigam, viu? No plano, essas duas bicicletas são extremamente parecidas. Em situação de plano, as duas com suspensão aberta, fechada, travada, ela é muito parecida. Tá? Em descida, quando é lisa, essa bicicleta prevalece um pouco, ela é um pouco mais rápida, até porque 100 mm você fica um pouco mais baixo, tem um pouco mais aerodinâmica, você rola mais rápido. Mas num cross country, trilha muito fechada, sobe e desce rápido, retomada. Essa bicicleta, por ser um pouco mais curtinha no entre-eixos e ter o brain na dianteira e na traseira, ela é uma bicicleta que eu sinto que fica um pouco mais rápida. Tá? Mas, novamente, isso são detalhes, são situações que a gente ainda nem consegue fazer o ideal, porque o meu ideal hoje não existe. Eu realmente queria que essa suspensão, essa belezinha dianteira e traseira tivesse o brain, eu ia estar feliz da vida. Vamos torcer aí que nos próximos anos aí isso aconteça, mas por enquanto estou extremamente satisfeito com a Evo, na verdade, apaixonadinho. Epic, eu te amo, também amo você, Epic. E é isso, galera. Obrigado. Qualquer dúvida eu coloco aí embaixo, a gente responde. Logo mais saem os outros vídeos aí a respeito de geometria das duas, pegando um pouco mais de detalhe de por que o canote retrátil em qualquer mountain bike. Não só nessas, mas em qualquer outra. Valeu!